alegria, sabedoria, salvação, vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, bandinha. Glória a Deus. Você está com expectativa em Deus? Aleluia! Que bênção, irmãos. Que maravilha a escola de paz. Eu quero dizer algo para você. Você quer essa igreja, você tem um privilégio. Maravilhoso privilégio de estar escutando palavras. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você também que está aí do outro lado da tela, seja muito bem-vindo. Eu quero motivar tanto vocês que estão aqui, como você que está aí do outro lado da tela, a ouvir as outras aulas que nós tivemos aqui da Escola de Paz. Se você ouvir, absorver, colocar em prática, nós tivemos na aula passada, Vanessa ministrando aqui a respeito de conflitos, resolvendo conflitos familiares. Maravilhoso, irmão. Eu quero te motivar. Pega as outras aulas. Nós tivemos Kézia aqui ministrando a respeito de como gerenciar as emoções. Tivemos pastor Tadeu ministrando sobre a disciplina relevante. Então a gente tem construído algo que, se você deixar entrar no teu coração e você colocar em prática, nós colocamos em prática na nossa casa, na nossa família, o caminho e a rota de sucesso. Amém? Então, hoje à noite nós estamos com um tema como flechas. Gustavo falou aqui algo maravilhoso a respeito do casamento, que o casamento ele nunca vai vai se tornar algo brega, né? Mas deixa eu dizer algo para você, queridos. Criação de filhos, educação cristã, nunca vai passar na perspectiva divina. A educação cristã nunca vai ficar obsoleto. Nunca, na expectativa divina, nunca vai ser, entenda a expressão, cafona, brega. O mundo pode falar aí fora, mas na expectativa de Deus, eu quero dizer para você, algumas pessoas sorriram aí, mas eu sou novo, viu? Só porque eu falei cafona, eu sou um jovem que estou ficando amadurecido. Mas eu sou novo. Mas assim, deixa eu dizer algo para você. Talvez na expectativa do diabo, na expectativa aí do mundo, de algumas ideologias aí fora, a educação cristã está cafona, brega, é algo obsoleto, já passou. Afinal de contas, a tecnologia está aí, veio para aprimorar e as coisas mudaram. Ei, talvez a revelação e o conhecimento no que diz respeito à educação cristã aumentou. Mas o que diz respeito a princípios divinos, não se muda. Não se muda. Foi Deus que estabeleceu família. Foi Ele que estabeleceu como projeto. Foi Ele que criou. Ele sabe como funciona. Eu e você, como pais, nós precisamos só estar com o nosso coração desejoso de colocar em prática aquilo que Ele estabeleceu. A receita está pronta. Se nós absorvermos e colocar em prática, vai dar certo. Não tem como dar errado. Amém, gente? Então, não passa. Agora, o tema hoje é muito propício. Eu queria que você abrisse em Salmos, capítulo 127, versículo 3. E eu creio que você vai sair nessa noite aqui, você que está me assistindo aí do outro lado, vai ficar mais persuadido da sua responsabilidade como pai e como mãe. Amém? É interessante Deus fazer uma analogia dos nossos filhos como flecha. Amém? Uma das coisas bem interessantes da flecha é que o arqueiro, quando vai lançá-la, tem que trazer ela para perto do coração. Quem sabe disso? Eu não sou arqueiro, mas vou fazer só para você que ele puxa a flecha e traz para perto do coração. Quanto mais perto do meu e do teu coração os nossos filhos estiverem, meu irmão, com certeza a probabilidade é de ter sucesso. Se nós tivermos o nosso coração em Deus, com certeza os nossos filhos serão influenciados por aquilo que sai do nosso coração. E eles serão bem-sucedidos. Salmo 127, capítulo 3, diz: herança do Senhor são os filhos. Diga, herança do Senhor são os filhos. A primeira pergunta que eu queria fazer para nós nessa noite: como nós estamos cuidando dos nossos filhos? Que
não são só nossos, são herança do Senhor. Uma outra versão diz que é galardão de Deus. Pergunta para o seu vizinho: como você está cuidando da herança do Senhor? É uma boa pergunta para início de conversa, não é não? Como eu estou cuidando da herança que é dele, não é minha, é dele? Isso me faz lembrar uma parábola que Jesus conta, que ele arrendou uma vinha a alguns trabalhadores e que certo dia, aquela vinha, o senhor daquela vinha vai voltar para prestar contas. Isso me aumenta a responsabilidade. E o propósito dessa noite é nos trazer a consciência mesmo e convicção que somos responsáveis pelo sucesso dos nossos filhos. Eu sei, gente, que tem as exceções. Eu sei que tem famílias cristãs que deram o melhor, fizeram de tudo, né, com a sua vida, com os seus recursos, mas mesmo assim, o filho decidiu viver um outro caminho. Aí a responsabilidade não está mais conosco como pais. Amém? Amém, gente? Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Diga, os meus filhos são como flechas. Você está entendendo sobre essa verdade? Que eles são como flechas? Ou seja, eles nasceram para serem lançados. Pergunta: a diferença vai estar em quem vai estar lançando. Porque se eu e você como pai não sentarmos na nossa cadeira de arqueiro ou de guerreiro, alguém vai sentar por nós e vai lançar os nossos filhos e provavelmente não vai atingir um alvo tão bem para mim e para você. Porque o diabo senta em cadeiras vazias. Se eu e você, a gente não ocupa a nossa responsabilidade como pai e como mãe, o diabo vai sentar e vai querer lançar os teus filhos, e eles vão chegar num ponto que você não desejava. Então é tempo, ainda está em tempo de estar em alerta, cumprindo o nosso papel. Uma outra coisa que eu queria que você entendesse. Nos jogos, né, hoje na verdade não se fabrica mais as flechas, antigamente como o salmista escreveu, naquela época não tinha indústria de flechas, era algo artesanal, e aí exigia ele pegar um pedaço de madeira, trabalhar aquela flecha, dar o seu melhor, se dedicar, exigia esforço, lapidação, a gente vai ver isso. Não era simplesmente pegar um pedaço de madeira e colocar no arco e lançar, não. Para poder alcançar o alvo, o propósito, tem um trabalho para lapidar a flecha. E esse trabalho é do arqueiro, do guerreiro. Eu gosto de uma outra versão, eu vou ler ela aqui para você. Se você tem aí, você vai confirmar. É a versão NVT, que diz, aliás, a versão viva, que diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma grande recompensa dada por Ele. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Meu irmão, a gente nesses últimos dias, a gente precisa, na verdade, estabelecer de uma maneira tão intensa e tão forte a bandeira do Evangelho e dizer para o diabo: ei, pode vir quente que eu estou fervendo. Se eu e você, a gente estiver cumprindo o nosso papel, como pai e como mãe, dentro de casa, principalmente, porque não é responsabilidade da escola educar o seu filho e o meu filho. A responsabilidade da escola é ensinar matemática, história, português, ciência, química. Mas educação é em casa, é de berço. Não é responsabilidade da igreja, não é simplesmente você trazer seu filho para a igreja e ele, na verdade, vir aqui, viver um pouco de ambiente de céus na sala do departamento infantil. Aí eu vou te fazer uma pergunta: será que ele está vivendo um ambiente de céus dentro da nossa casa? Está quieto, né? Então, no que diz respeito a jogos, um arqueiro,
ele não entra logo naquele jogo de vera. Você conhece essa expressão? Eu sou novo, viu, gente? Na vera. Isso é quando eu brincava de bola de gude, de peão. Que hoje as crianças não brincam mais, quase, né? Se eu tirar o óculos, eu vou ficar mais novo, viu? Mas deixa eu dizer algo para você. Quando um arqueiro ele vai entrar numa competição de verdade, ele tem desenvolvido alguns treinos na sua vida. Renúncia. Sabe que a gente vai precisar renunciar a coisas por causa do propósito dos nossos filhos? Os seus filhos e os meus filhos, eles precisam ir mais longe do que até onde nós chegamos. Esse é o propósito de Deus para nós. Agora, um arqueiro, ele treina para poder entrar em uma competição de verdade. Mas deixa eu dizer algo para você, meu querido, que está me escutando nessa noite, e para você que está aí em casa. Quando nós decidimos ser pais, quando a gente estava... Eu sei que tem algumas crianças de menores aqui, mas você vai entender. Quando a gente estava... Poró-popó. E a sua esposa engravidou. A parte real e verdadeira como pai e como mãe começou ali. Não existe a perspectiva, na perspectiva natural, se treinar como pai. Não existe treino para pai. Não sei se você sabe dessa verdade. Ah, não, meu menino nasceu, minha menina nasceu, agora eu estou treinando como pai. Eu estou treinando como mãe. Não, meu irmão, começou, é verdade, é real e tem um propósito de seu filho ou sua filha ser lançado. Nós não brincamos de ser pai ou de ser mãe. Não é um treino. Não é uma competição, é uma realidade criada por Deus para que nós possamos desfrutar de uma família de sucesso. Amém, gente? Eu queria que passasse um vídeo aí, por favor. Eu queria que você assistisse um vídeo, se der para passar. Ok. Se liga nesse vídeo, tá? Benjamin é um rapaz de cor. Não há pai na vida dele. Ele chegou a nós com tremendas desvantagens. Não há motivo para não fazer melhor do que ele. O que há com vocês, crianças? Vocês não lutam o suficiente. Deviam se envergonhar. Benjamin, quantas você acertou? Nada. 9? Ai, Benjamin, isso é ótimo. Não 9, senhora Williamson. Ele disse nada. Eu sou burro, mãe. Não é não. Você é um menino inteligente. Escuta aqui, escuta aqui. Você não está usando essa inteligência. Você não foi feito para fracassar, Penny. Continue tirando notas como essas e vai passar a vida toda varrendo o chão numa fábrica. Não é a vida que eu quero para você. Também não é a vida que Deus quer para você. Você é inteligente. Vamos ter que usar a imaginação. Eu não tenho isso. Claro que tem. Todo mundo tem imaginação. Não eu. Mãe, meu cérebro não funciona. Penny, seu cérebro funciona. Não, mãe. Você tem o mundo todo aqui. Isso é outro mundo, Benjamin. Você acaba de entrar num outro mundo. Você só tem que enxergar além do que vê. Ei, Benny, você era o cara mais burro da classe. Mas sabe o que disseram no Cronkite no jornal de ontem? Que você é o cara mais burro do mundo. Eu lembro a história de um médico missionário. Mãe, eu quero ser médico. Um médico missionário, igual ao que o pastor Ford falou. Você pode ser o que quiser nessa vida, contanto que trabalhe para isso. Deus não vai abandonar vocês. Vocês assistem televisão demais. Nem Não tanto, mais que mãe. os outros. Não se preocupem com os outros. O mundo todo tá cheio de outros. O que vamos fazer com o nosso tempo livre? Boa pergunta. Vocês vão à biblioteca pegar 2 livros e no fim de semana vão me dar um resumo escrito do que vocês leram. Vocês 2 vão começar agora. Por que perdem tanto tempo vendo televisão? Se usarem esse tempo para desenvolver o que Deus lhe deu, não vai demorar para que os outros vejam vocês na TV. Como a senhora se sustenta? Eu limpo casas e sou babá. É o que eu posso fazer. Eu sou muito burra. Eu nem sei ler.
Mãe, preciso de ajuda. Você pode ler aqui pra mim? Eu preciso de óculos de leitura. Por que você não me diz do que se trata? Eu não quero que meus filhos acabem do mesmo jeito. Faz assim, uhul! Dá para perceber a junção de pais influenciado por Deus e o ambiente da igreja, o que pode fazer na vida de uma criança. Esse vídeo aqui é de um filme muito tradicional, né? Eu não sou muito expert em filme, pelo contrário, é sonífero, né? Mas filmes como esse, para mim, me esperta, porque são filmes baseados em fatos reais. Uma criança cheia de sofisma, que não podia, que nasceu para ser burra, e a sua mãe não tendo tanta instrução natural, mas tinha instrução divina. E fez toda a diferença na lapidação da flecha, ao ponto dele se tornar um dos médicos mais bem-sucedido dos Estados Unidos. O nome desse filme é Mãos Talentosas. Eu creio que está na Netflix, no YouTube, para você assistir. Me abençoou muito e casa com tudo isso aqui. Porque uma criança que a sua vida toda teve ausência paterna. E a mãe, uma empregada doméstica que tinha uma visão além. Ela tinha uma visão de um alvo, de um propósito divino. Se você observar no vídeo, ela estabeleceu metas e foi até um pouco rígida. Infelizmente, a gente vive hoje numa geração Nutella, mas eu vou dizer algo, o grande problema não está nas crianças. A raiz do problema da gente ter uma geração Nutella são os pais. Não são as crianças. Não são as crianças. São os pais. Eu e você, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento e a formação do caráter dos nossos filhos. Não podemos transferir a responsabilidade para a igreja, nem muito menos para a escola. Agora, volta para cá. A gente vai detalhar ainda mais algumas coisas do decorrer da ministração. Eu tenho um tempo ainda aí. E a gente vai ver aqui. Como flechas na mão do guerreiro. Eu queria que, por favor, colocasse o slide. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. No exercício da paternidade, vai requerer
que eu e você, a gente esteja acessando o estoque de graça e sabedoria divina para poder influenciar os nossos filhos. Se os nossos filhos, dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, não veem em nós referenciais de comunhão com Deus, de pessoas que se relacionam com Deus, de pessoas que amam o Senhor, tem fome e sede da sua palavra, e que entende que para que eles possam alcançar o alvo, eles precisam viver esse ambiente de céus dentro da nossa casa. Se a gente não tem essa convicção, não tem esse senso de responsabilidade, eu te pergunto, quem vai ter? Você pode dizer, Deus é bom? Sei que está muito quieto, mas eu sei que você está recebendo. Queria que passasse para o slide, por favor. Queria falar para você aqui de um provérbio chinês. Passa, por favor, para o próximo. Há 3 coisas na vida que nunca voltam. Isso é um provérbio chinês. A flecha lançada, ela não volta, e principalmente se cair em um abismo, aí é que não volta mesmo. Aí eu queria te levar a fazer uma reflexão mais uma vez nessa noite. Quem é que está se esforçando para lançar a flecha que é o seu filho? Quem é que está se esforçando para lançar a flecha que são os nossos filhos? Porque se nós não nos esforçarmos para buscar habilidades em Deus, o diabo está aí lambendo a rapadura. Você que é do sul, do sudeste, procura essa expressão, para poder alcançar os nossos filhos. Há 3 coisas na vida que nunca voltam. A flecha lançada, a palavra pronunciada. Não sei se você percebeu no vídeo. A criança chega para a mãe, mãe, eu sou burra. Ela, não. Você nasceu inteligente. Você nasceu para dar certo. Deus tem interesse na sua vida. Aí eu vou te perguntar. Se a palavra lançada ou pronunciada não volta, ela atinge o coração dos nossos filhos, quais são as palavras que estão saindo da nossa boca? Elas estão lapidando a flecha ou estão danificando a flecha? Se os nossos filhos comessem, se as palavras que saem da nossa boca para com os nossos filhos, para o futuro dos nossos filhos, se eles comessem como fruto as palavras que saem da nossa boca, eles iam se envenenar ou iam viver uma vida saudável? Não volta. Eu digo muito a Polly, a gente precisa falar de maneira firme em muitos momentos, porque eu não quero ter filhos da geração Nutella. Com sabedoria, palavras de amabilidade, graça no falar. Uma outra coisa que não volta, a oportunidade perdida. Se a gente não abraçar todas as oportunidades que se levantam para com os nossos filhos em relação a nós como pais, vai ter alguém que vai abraçar. É só você olhar para aí fora. Eu não sei você, mas se você observar, uma das instituições mais perigosas nos tempos que nós vivemos se chama universidade, faculdade. Está repleto de ideologias anticristianismo. E se você tem um propósito natural que o seu filho cumpra aqui na terra, você precisa lapidá-lo dentro de casa. Como foi ministrado aqui no domingo por Tarso Licurgo, o seu filho não pode só saber o que a igreja que você congrega, o que você frequenta, crê. Mas seu filho e os meus filhos, os nossos filhos, precisam saber em quem nós cremos, no que nós cremos. E a maneira deles saberem como nós cremos, é lógico, é a gente conversando, falando, no momento da mesa. Eu creio que a gente vai ter um mês aqui sobre a importância da mesa. Algo que tem sido desvalorizado bastante nos últimos dias. Então, 3 coisas que não voltam. Bota, por favor. A flecha lançada,
a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Essas duas de baixo aqui, a oportunidade e a palavra pronunciada, impulsiona a flecha para alcançar o alvo. Se você observar no vídeo, a mãe, ela cumpriu um papel, não sei se você viu na parte que ela disse, eu não sei ler, e começou a chorar, eu sou burra. Mas para o filho, eu não estou dizendo que você vai esconder as suas fraquezas, não é isso, como pai, como mãe. Mas você tem que deixar sair palavras da sua boca, palavras que vai promover vida. Que vai impulsionar o teu filho, que vai dar senso para o qual ele nasceu, o propósito que ele nasceu. Passa, por favor, o slide. Oh, aleluia. Você pode dizer, Deus é bom. Volta novamente para Salmo 127. Como flechas na mão do guerreiro ou arqueiro. Deixa eu dizer algo para você. Quando a gente entende essa questão que nós somos arqueiros como pais e os nossos filhos são flechas para serem lançadas, dá a entender que existe um destino, um propósito, um alvo a ser alcançado. E dentro desse destino, deste propósito, existem duas vertentes. Existe o plano macro de Deus para os nossos filhos e para nós. E isso diz respeito à salvação para toda a humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o plano macro de Deus, a vontade de Deus para a humanidade. Mas existe uma outra vertente dentro dessa questão de alcançar o alvo, destino. É um plano micro, um plano especificamente individual, personalizado. Pode passar outro slide. Um plano personalizado. Sabe, eu ouvi dizer uma vez que um filho, ele se graduou, ele passou anos na faculdade e no dia da formatura ali, aquela festa maravilhosa de celebração, aquele filho não estava tão feliz assim. Porque aquele filho entendeu que aquela graduação ele estava fazendo por obedecer a uma inquisição do pai. Porque era um sonho do pai. O pai sonhava com aquilo, não teve condição de realizar. Agora eu vou forçar meu filho a realizar um sonho que era meu. Ei, não faz isso, você vai frustrar o seu filho. E eu vi dizer dentro dessa história que o filho, quando terminou aquela festa ali, com o canudo na mão, ainda na festa ele chega para o pai e diz, pai, está aqui o diploma que você me forçou a conquistar. Mas a partir de agora eu vou conquistar o meu. Eu sei que existem alvos, existe plano e propósito de Deus para todos nós como seres humanos no que diz respeito ao natural. Mas nós não podemos tornar irrelevante o plano da salvação, que é o principal na perspectiva de Deus. Existe um destino, existe um alvo, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou tornando menos irrelevante estudar, estar numa faculdade, se graduar, não é isso. Eu só queria te fazer nessa noite, fazer uma reflexão junto com você. Eu vou citar algumas coisas aqui, e eu queria que você refletisse comigo. Eu sei que nós como pais temos sonhos para os nossos filhos, sim ou não? Temos sonhos, desejamos que os nossos filhos tenham sucesso. E está no coração de Deus. Agora deixa eu dizer algo para você. Deus tem um plano e um propósito específico para os nossos filhos. E se esse alvo específico, esse destino específico não for alcançado, o meu filho e o teu filho correm o risco de viver uma vida frustrada. Para saber o plano específico de Deus, eu digo sempre a Nicole, minha filha de 13 anos. Filha, tem um plano de Deus na Bíblia para toda a humanidade. Mas existe um plano específico da parte de Deus para mim e para você, que não está na Bíblia. Só vem clareza desse plano, só vem entendimento desse plano. Paulo orava que o nosso coração transbordasse do pleno conhecimento da vontade de Deus. Para compreender com clareza a vontade de Deus, em todo discernimento espiritual. Está lá em Colossenses essa oração. Por quê? Porque na Bíblia não tem um plano específico para mim, para você ou para os nossos filhos.
Esse plano específico da parte de Deus só consegue alcançar ou viver se tiver comunhão com Deus, se relacionar com Deus. Agora, eu queria te fazer refletir nessa noite sobre algo. Quanto você tem motivado o teu filho a se graduar ou desenvolver uma vida no secular profissional bem-sucedida? E eu quero te motivar nessa noite a você continuar na pegada. Você só não pode cair no desequilíbrio de motivar o teu filho a desenvolver uma vida secular ou profissional bem-sucedida e uma vida fracassada espiritualmente. Sabe por quê? Do que adianta ter filhos bem-sucedidos profissionalmente e fracassados espiritualmente? Do que adianta ter filhos com excelentes diplomas e provavelmente com passaportes carimbados, com várias viagens internacionais, mas não tê-los com um carimbo no seu passaporte para entrar no céu? Do que adianta ter filhos com o nome deles escrito no Guinness Book? Eita, que maravilha, ó! Guinness Book, o livro de quê? De quê? Recordes. Nós como pais, nós desejamos isso, tudo é lícito, está tudo bem. Mas eu preciso equilibrar com a vida espiritual. Porque o que adianta ter o nome dos meus filhos no Guinness Book, mas eles não ter o nome escrito no livro da vida? Do que adianta ter filhos com milhões de seguidores nas redes sociais? Sucesso! Uhul! Vai lá! Seguidores, milhares de seguidores, filho bombando. Mas o que adianta tudo isso se ele não ser um seguidor de Jesus? Do que adianta ter filhos conhecidos por milhares de pessoas, mas eles não serem conhecidos no céu? Eu desejo que os meus filhos tenham uma vida de progresso, de sucesso, influenciando pessoas nas áreas que Deus chamou eles para atuar, no destino que Deus projetou antes que eles nascessem. Mas eu desejo muito mais, meu irmão, que os meus filhos provem da presença de Deus, da influência de Deus, do poder de Deus, da experiência com Deus. Porque não é as coisas profissionais, nem as coisas naturais, nem um dinheiro que vai sustentar uma vida fortalecida ao ponto de não viver uma vida de fracasso no diabo. Não é isso. Porque aí tem milionários aí fora, na verdade aí, que são ricos, muito dinheiro na conta, mas frustrados interiormente, uma vida fracassada, um casamento falido. Eu quero que os meus filhos tenham uma vida de sucesso diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Eu lembro de uma passagem, está lá em Lucas, não vou abrir por causa do tempo, tem alguns minutos. Eu lembro de alguma passagem que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 42. E essa passagem é muito conhecida, é a passagem de Maria e Marta. E Marta estava agoniada, estressada, porque estava para receber Jesus em sua casa. Então, mestre, fama de Jesus por todo lado, eu tenho que organizar as coisas. A motivação no coração de Maria estava corretíssima. Mas as atitudes, quando o mestre chegou na casa, foi errada. O mestre chegou, é hora de sentar e desenvolver relacionamento com ele. E Jesus, nesse contexto, Marta começa a reclamar, porque Maria entendeu que existe algo superior do que o natural. Maria decidiu simplesmente sentar e viu a fonte de toda a vida, de toda a sabedoria, de toda a influência. Em outras palavras, Marta, pelo amor de Deus, o homem está aqui. Esse é o momento de dar atenção para ele. Maria senta, começa a receber de Jesus, e Jesus diz para Marta. Marta começa a reclamar: Senhor, você não vê que minha irmã me deixou aqui atarefada com muitas coisas? Jesus disse: Marta, você está aí, entenda, estressada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. Outras versões diz a melhor parte. E isto, você precisa prestar atenção nisso aí. E isto não vos será tirada.
que é que Jesus estava dizendo para Marta que aquilo que Maria conseguiu obter, ninguém ia tirar dela? Diga, experiência. Experiência com Deus, meu irmão. O diabo pode vir, o sangue pode dar na canela. Você pode estar passando por circunstância, mas você faz igual o que Paulo fez. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Os seus filhos e os meus filhos precisam ter experiências com Deus em casa. Não é a faculdade que vai sustentar eles no reino de Deus. Entenda, não estou tornando irrelevante uma graduação, pelo amor de Deus. Só precisamos viver uma vida equilibrada, com os pés aqui na terra, mas com o coração nos céus. Agora, se os meus filhos e os teus filhos não veem isso em nós, em quem eles vão ver? Sabe por que eu estou te dizendo isso? É com muita tristeza que eu falo isso. A gente tem uma pessoa bem próxima de nós, que fomos líderes dela, de adolescentes por 3 anos. Essa menina fez rema. Essa menina se graduou no rema. Entrou na universidade. A cabeça fez assim. Ideologicamente mudou. Porque ela se deparou com um ambiente dentro da universidade totalmente ideológico. Vai na universidade aqui de Campina Grande para você ver as imagens de quem está lá. Vai lá para você ver. Paulo Freire, Marielle, e o que vai sustentar o teu filho quando entrar numa universidade, ao ponto de não fugir do destino que Deus tem para ele, são as experiências com Deus. Se os seus filhos e os meus filhos tiverem experiências com Deus, principalmente dentro de casa, o diabo pode vir com qualquer ideologia que não vai conseguir arrancar. O problema dessa menina foi o rema? Não. O problema foi o que ela fez com o que ela recebeu no rema. Talvez você esteja aqui e esteja precisando voltar a fazer o rema novamente, para poder fortalecer a sua vida. Tem a Luminai aí, eu quero te motivar. Você se torna associado da Luminai e faz o rema totalmente de graça. E você vai incendiar novamente a sua casa. Por que nós valorizamos o rema? Porque o rema, querido, realmente transformou as nossas vidas. E se a gente pega o que recebeu e coloca em prática, vai continuar transformando. Alvos vão ser alcançados, família alcançada, filhos influenciados. Agora, dentro desse contexto de alcançar o destino, existe um processo chamado formação da flecha. Preparação. Eu queria avançar com você. Passa, por favor, o slide. Fica tranquilo. Quem está disposto a ir aqui até meia-noite? É brincadeira, viu, gente? Oh, aleluia. Então, passa, por favor. Nós acabamos de falar do destino. Fica mais fácil de desempenharmos o nosso papel como pais quando entendemos que os filhos não são só nossos, mas que, acima de tudo, eles são herança do Senhor. Passa, por favor. Falei agora dos 2 planos, pode passar. Falei aquelas frases, né? Será que vale a pena? Ou seja, do que adianta os nossos filhos terem uma graduação poderosa, mas, no entanto, não ser conhecido pelos céus? Passa, por favor. Eu queria entrar nisso aí. Vai comigo para Isaías capítulo 49, versículo 26. Você está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. Isaías capítulo 49, versículo 2 diz: fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra de sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, diga polida, e me guardou na sua aljava. Tem aí? Sim ou não? Isso aqui é uma profecia que Deus tinha dado para Isaías a respeito de Jesus. Deus como Pai, Jesus como Filho. Jesus veio com o propósito de alcançar um propósito, a salvação de toda a humanidade, e se cumpriu. Amém? Se cumpriu.
Mas nós podemos pegar isso aqui, no que diz respeito ao contexto de flechas, e trazer para nós como pais. Quem sabe que eu e você como pais, você como pai, como mãe, eu e você nós temos a responsabilidade de revelar Deus para os nossos filhos dentro da nossa casa. Nós temos a responsabilidade de construir, por meio de atitudes, ações, um ambiente de céus dentro da nossa casa. Sabe, querido, que o culto não começa quando você chega na igreja? Se você pensava assim, eu quero te ajudar nessa noite. O culto nunca deve acabar. Na igreja, é uma continuação do que você tem durante o dia para o Senhor. Jesus pagou um preço para mim e para você, para esse culto nunca acabar. Aqui é só uma consequência do que nós já somos lá fora e em casa. Vamos voltar para cá. Passa, por favor, o slide. Fez a minha boca como uma espada aguda. Ele fez, por favor, o slide. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Dentro do vídeo, vou reforçar isso aqui. Palavras, ela tem o poder de construir o que desejamos ou o que não desejamos. Abre comigo em Salmos capítulo 45. Salmos capítulo 45, versículo 1. De boas palavras transborda o meu coração. Vou te fazer uma pergunta. Quais são as palavras que o coração do teu filho está transbordando? Quem é que está abastecendo o coração dos nossos filhos? São os youtubers? São os coaches? Quem é que está abastecendo o coração dos nossos filhos? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quais são as sementes que estão sendo plantadas no coração dos nossos filhos? Não, meu filho, você nasceu para o sucesso. Você nasceu para dar certo. Você vai alcançar o propósito de Deus no teu coração. Você nasceu para o sucesso. Olha o que o salmista diz aqui. Ao rei consagro que me compus, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Que analogia, não é não, meu irmão? A nossa língua é como a pena de um habilidoso escritor. Aí eu vou te perguntar, vamos refletir. Quais são as palavras que estão sendo escritas no nosso coração e no coração dos nossos filhos? Palavras de fé, de sabedoria, de sucesso, de progresso, de prosperidade, de paz, de alegria. Ah, não, é porque eu nasci em uma família que o meu pai, na verdade, me deu uma educação que eu não consigo, na verdade, desenvolver. Ei, se você nasceu de novo, tem capacitação divina para mudar o curso do fracasso. Não existe em Deus a maldição hereditária. Nasceu de novo, tudo aquilo que não presta, da sua família, da cultura do bairro que você nasceu, da cultura do bairro que você viveu, nasceu de novo, acabou, meu irmão. Acabou, parou ali. E a partir de agora, a responsabilidade é comigo e com você, em desenvolver um estilo de vida de sucesso, por mais que não seja todos os dias assim, por mais que, eu não estou querendo dizer aqui que nós somos uma família perfeita, não, tá? Não é isso. Eu estou querendo dizer que existe perfeição na nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, mas em Deus é possível essas imperfeições se tornarem perfeitas, porque nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. O que eu não posso é concordar com a estratégia do diabo de fracasso para os meus. Nasci de novo, minha família nasceu de novo, fomos enxertados na videira e agora temos a vida de Deus para vivermos uma vida de sucesso, para que os nossos filhos alcancem o destino e o propósito que Deus colocar no coração deles.
Eu não procuro colocar como inquisição no coração dos meus. Não, vocês têm que fazer isso. Nós motivamos a estudar, nós obrigamos como pais e desenvolvemos responsabilidades no que diz respeito a estudo para a escola, prova. Nós somos atentos ao que eles assistem, ao que eles se expõem. Quantos pais tem, na verdade, aí fora, que não estão nem aí para o conteúdo que os filhos estão recebendo? E, em vez de eles estarem polindo a flecha que são seus filhos, outros estão polindo por eles. YouTubers, coach e assim vai. Cuidado, gente. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós precisamos viver uma vida atentos como guerreiros, soldados valentes. Um soldado valente, ele não fica inerte às coisas que estão acontecendo, não. Ele fica atento, ligado, para que os seus não sejam atingidos. Vou caminhar só mais um pouco. Hebreus 4:12, não precisa você abrir, depois você acha que o pessoal bota aqui na tela. Diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é mais cortante do que a espada de 2 gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas. Pensamentos, ou seja, deixar patente pensamentos e propósito do coração. Se você fala a palavra de Deus, entendendo que a sua língua é como a pena de um habilidoso escritor para o coração do seu filho, meu irmão, não tem outro caminho diferente a não ser uma vida de sucesso em Deus. Porque você vai escrever no coração dos seus filhos, influenciado por Deus, aquilo que Deus projetou para ele viver. Diga, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Amém? Passa, por favor, o slide. Diz que na sombra de sua mão ele me escondeu. Como eu falei, a experiência com Deus vai fazer com que os nossos filhos permaneçam escondidos nele. Se o meu filho e o teu filho não têm experiência com Deus, vai ser fácil eles sair desse local de esconderijo em Deus. E vão se tornar presas fáceis para o diabo. Se você não faz isso, eu quero te motivar. Procura ter cultos na sua casa. Procura parar um dia na semana para estabelecer cultos, comunhão com Deus, para que os nossos filhos e os teus filhos tenham experiência. Você na sua casa, a gente na nossa. Nós somos os responsáveis por conduzir os nossos filhos a ter experiência. Existe uma passagem, eu acho que está lá em Juízes, capítulo 2, que fala que existiu uma geração que não conheceu Deus. Essa geração foi uma geração depois de Josué. Sabe por quê, queridos? Porque eles deixaram de colocar em prática aquilo que estava estabelecido, que está estabelecido lá em Deuteronômio, capítulo 6, do 6 ao 7, para inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Abre comigo aí, Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Diga, andando pelo caminho, ao deitar-te, e ao levantar-te. Isso aqui fala de todos os períodos dos dias. Lembra lá do Provérbios? Aproveitando as oportunidades. É na hora do almoço, é falando a vontade de Deus, conversando sobre a vontade de Deus. É na hora que se levanta, falando sobre a vontade de Deus. Falando sobre a palavra de Deus, sobre os sonhos de Deus. Eu não estou dizendo que você vai pegar a Bíblia todas as vezes e vai sentar com o teu filho e vai ler. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando você encharcar o coração de seu filho sobre a vontade de Deus, sobre santidade, sobre a verdade, sobre pureza. Isso é polir a flecha. Volta novamente o slide, por favor. Passa para o próximo slide e a gente vai caminhar para o fim. Nesse mesmo versículo de Isaías 49:2 diz: ele me tornou uma flecha polida. Diga, flecha
polida, e escondeu-me na sua aljava. Essa palavra polida aí, no original hebraico, significa bará, que significa pureza, que representa santidade, ser justo e ser bondoso. Sabe, queridos, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que, abre comigo aí, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Nós vamos confirmar aqui, 12, 14. Segui a paz com todos. Deixa eu fazer uma pergunta para você sair daqui mais refletindo. A minha casa e a sua casa é um ambiente de paz? Ou quando nós chegamos na igreja, a paz do Senhor, irmão. Pisa aqui no meu pé, pode pisar, pisa no outro, está tudo bem, sorrisão. Mas gente de casa... Porque na igreja é muito fácil, né? O ambiente da igreja é propício, né? A gente queria muito que quando chegasse em casa, esse ambiente assim, tivesse do mesmo jeito, né? A unção da bandinha fluindo. Mas não é. Mas sabe que esse ambiente, a unção fluindo, esse ambiente de paz, está aqui dentro, ó. Ele só precisa ser colocado para fora, principalmente dentro de casa. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não sei você, meu irmão, mas eu não quero ter filhos bem-sucedidos no natural e fracassados espiritualmente. Se você analisar biblicamente o livro de Juízes, Deus chega para Elias e começa a exortar Elias a respeito da vida. Elias, um homem de caráter íntegro, que amava o Senhor, que decidiu viver para Ele, mas os seus filhos viviam uma vida desgraçada, no pecado. E Deus chama a atenção de Elias, Deus chama a atenção de Samuel. Samuel viveu uma vida íntegra também diante de Deus, em santidade, mas os seus filhos não conseguiram dar continuidade no legado que Samuel construiu. Por falta de instrução, por falta de responsabilidade. Davi, o que dizer de Davi? Não perdeu uma guerra. Foi o rei mais bem-sucedido de todo Israel. Mas olha para a família de Davi. Só teve um mais ou menos sucedido, que foi Salomão. Se a gente analisar para o natural, ele foi, rico financeiramente. Mas se você olha para a família de Davi, toda deslacerada. Filho querendo matar irmão. Um irmão abusou sexualmente a filha e Davi não fez nada. Por quê? Porque o foco de Davi estava nas guerras e não dentro de casa. Que o meu foco e o teu foco para polir o coração dos nossos filhos, como flechas, possa estar principalmente voltado para a nossa família. Ministério é algo de Deus. Foi Deus que estabeleceu. Isso arde inclusive no meu coração. Eu sei que além daquilo que eu faço no natural, eu fui chamado para isso. Mas, meu irmão, ministério vai passar. E a sua família precisa permanecer. Trabalho é de Deus. É por meio do trabalho que Deus coloca o pão na nossa mesa. Mas a nossa família é mais importante do que o nosso trabalho. A vida espiritual da nossa família, dos nossos filhos, polindo o coração deles, é mais importante do que uma vida de sucesso que eles possam ter lá fora. Que eu e você possamos estar atentos para isso. Polindo o coração dos nossos filhos, para que como flechas, eles possam alcançar o propósito de Deus para a vida deles. Amém? Queria te motivar esses 3 livros aqui, eu vou encerrar com isso. Esse livro de Augusto Cury aqui, fantástico. Pais Brilhantes e Professores Fascinados, você encontra ele na internet. Esse outro livro aqui, Pai Inteligente Influencia o Filho Adolescente. E esse aqui, onde eu peguei algumas partes, principalmente dessa ministração nele,
te motivo a ler. Luciano Subirá tem sido um mestre por todo o Brasil, influenciar as nossas vidas como flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Esses dois você encontra aqui no Verbo Shop. Amém? Deus abençoe.